pessoas que não estão aqui participando disso, sabe? Então, eu quero agradecer ao Carlos Felipe, que está nos ajudando na produção do evento e dando suporte. Quem precisar depois pode seguir ele lá no Instagram como o Guru, nosso guru. E agradecer a Simone. Eu sou Jaqueline Moreno, eu sou personal organizer desde 2017. Antes disso, eu trabalhei como pedagoga durante 35 anos. E eu me especializei em desorganização crônica, situação de acúmulo e QD Maria Cecília e organização de artesanato. Maria Cecília, estou conversando sobre criatividade, né? É uma das coisas que eu faço também. E o motivo da gente estar aqui hoje é a gente conversar um pouco sobre a desorganização que esse momento está nos trazendo. Eu vou passar para Simone se apresentar, que é minha parceira, e ela vai falar um pouquinho, né, da formação dela. Gente, prazer, né, estar aqui com vocês. Eu sou, né, Simone Miranda Felipe. Então, para quem não me conhece, eu sou especialista em neuropsicologia e sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, tanto para adultos quanto para crianças e adolescentes. A terapia cognitivo-comportamental, ela me permite, né, trabalhar com vários contextos clínicos, né, e o meu público hoje é bem diversificado, então eu tenho um atendimento tanto de adultos quanto de crianças e adolescentes em função da minha especialização. A gente resolveu, né, falar hoje sobre essa questão da desorganização em função do momento que a gente está vivendo, por uma demanda, né, da Jaqueline em relação a essa percepção com os clientes dela, né? E no meu caso, eu percebo uma dificuldade grande em relação a isso na maioria dos meus pacientes. Então, a gente entende, né, como um assunto importante, urgente, que impacta muito a vida das pessoas, né? E a gente vai ter a oportunidade de ir falando sobre isso. Como a Jaqueline fez os combinados, a câmera vocês podem ligar, né? Os áudios estão desligados. Se vocês quiserem mandar perguntas para a gente pelo chat e só reforçando o que ela falou, né? No final a gente vai abrir os microfones para vocês falarem, né? Para vocês perguntarem. E aí a gente quer que vocês fiquem bem à vontade, né? Porque a ideia aqui é que a gente possa fazer uma troca interessante, além de passar o que a gente está percebendo, o nosso conhecimento, mas ter a oportunidade de ouvir vocês e de responder perguntas, né, Jaque? E essa foi a ideia da gente não fazer num evento tipo live, exatamente para a gente ter uma proximidade maior, né, com as pessoas e ouvir um pouco e poder responder um pouco além de uma exposição. Então, a gente vai começar a falar, o nome desse evento é sobre a desorganização, aspectos situacionais e emocionais, porque existe um termo que a gente chama de desorganização situacional. O que é isso? É uma desorganização que é provocada num determinado momento, geralmente em momentos de mudanças, transições e que gera uma crise. Então, essa desorganização ela pode acontecer, que é um caso que a gente está vivendo, que a pessoa fica encerrada num ambiente com uma família. Um outro exemplo é a pessoa que muda de emprego e rapidamente tem que mudar de cidade. Então, ela não tem tempo suficiente para se reorganizar. Outro exemplo é pessoas que juntam as residências sem o planejamento necessário também. Vou dar um exemplo, eu conheci uma pessoa que se casou e já morava num apartamento de 50 metros quadrados, o rapaz. Então, ele falou, olha, eu vou casar. Eu falei, como é que vai ficar? Você quer alguma colaboração? Até ofereci de presente para você. Não, eu tenho um armário sobrando, a fulana vai chegar lá e pronto. Eu pensei, e eu estava achando que ia ser um casamento simples, até ser convidada. Uma festa, um casamento para 300 pessoas, cada pessoa que cumprimentava ele, eu pensava mais uma coisa entrando
num apartamento de 50 metros quadrados. Por quê? Então, a pessoa pensa que vai juntar as coisas, e é simples. Da mesma forma que a desorganização pode vir num momento de separação, onde as coisas separam. Às vezes a pessoa morava num apartamento de uma metragem grande, muitas vezes, se tem filho, vai para um apartamento menor. Então, aquelas duas casas, tem uma pessoa tentando entrar aqui, gente, duas casas que se dividem e às vezes não, é uma reorganização, a Simone vai falar um pouco disso, emocional também. Você tem que administrar isso. Outra coisa é o famoso home office que a gente está vivendo. Só um pouquinho, Simone, depois você pede o suporte aí para olhar. Iliana tentando entrar aqui para a gente. O que acontece? A gente tem, hoje, muitas pessoas trabalhando em home office. Aí vem para a nossa casa documentos, vem documentação, vem cadeira que não estava previsto que aquela cadeira viesse, uma cadeira maior, todo o material de escola vindo para casa. Tem algumas escolas em Belo Horizonte que tinham escaninhos, está tudo em casa. Isso vai provocar uma desorganização que precisa ser resolvida, né? Então, é o que a gente chama da desorganização situacional. Outra situação que, lamentavelmente, a gente está vivendo é a desorganização causada pela morte de um ente querido. Nós estamos tendo esse problema, que às vezes, né, uma pessoa, muitas pessoas se foram agora com a pandemia e os objetos ficam. Isso causa uma desorganização também. Fora o fato de, do momento da doença, você tem toda uma desorganização. E tem outra situação que causa desorganização situacional, é o filho que sai de casa. E ainda tem o filho que volta para casa. Então, às vezes, ele sai, a pessoa vai, espalha os objetos num monte de armário, de forma sem planejamento. E tem outra situação que estava tudo lá ocupado, a pessoa volta para casa. São situações que causam um estresse, uma crise, um desconforto na pessoa. E esse tipo de mudança que eu estou citando, algumas mudanças são voluntárias, outras são involuntárias. Mas mesmo as voluntárias, quando elas são feitas sem planejamento, ou às vezes naquele momento ela não tem uma pessoa para ajudar, ou não tem um dinheiro para investir num armário novo, naquele novo apartamento, que foi alguma coisa desse tipo, ela vai aumentando a desorganização. E tem ainda a desorganização que é situacional, que vem de uma doença. Por exemplo, a pessoa que tem um acidente, aí tem uma perda de mobilidade, ou uma pessoa, recentemente eu conheço uma pessoa que começou com um problema neurológico, ela está em 4 meses, ela perdeu assim, muitos músculos. Essa casa precisa ser organizada, reorganizada. Então, o que a gente vê? Isso tudo são exemplos de desorganização situacional. E a pandemia pegou a gente desprevenido, gente. Eu acredito que todos nós passamos por um tipo de desorganização com a pandemia, né? Por quê? Nós temos pessoas que a casa estava toda arrumadinha, decorada, o decorador, um arquiteto, e de repente no meio da casa ela colocou lá uma bicicleta que alugou e colocou um aparelho de fazer ginástica, esse tipo de objeto. E nós também temos pessoas que passaram a empreender. Serem empreendedores por questão de melhorar o salário da família, e há um grande número de mulheres que começaram a fazer comida em casa. Então, coisas vão entrando. Então, vocês estão vendo que essas coisas, você antes não tinha tantos tabuleiros, agora vai ter mais. Só que a casa estava prevista para um determinado número. E outra coisa que a gente vê também, uma notícia que apareceu no G1, nós tivemos de maio a junho 19%
de aumento na taxa de divórcios consensuais, que são os divórcios que não incluem filhos menores de idade, né? Então, esse número foi muito grande e tudo isso leva a uma desorganização, inclusive um desconforto emocional, né, Simone? Deixa eu falar um pouquinho, né, sobre isso. Gente, olha só, tem duas pessoas que colocaram no chat que não estavam ouvindo, não estão ouvindo. Eu acho que é um problema isolado, mas de qualquer forma o Dudu vai dar um suporte para vocês. Eu acho que o áudio está ok para as outras pessoas. Me dá um joinha aí, vocês estão ouvindo bem. Ok. Então, tá tanto a Eliana quanto a Fabíola, tá? O Dudu vai dar um suporte para vocês aí. Bom, deixa eu pegar um gancho, né, Jaque, que você foi falando aí, e para a gente conseguir entender um pouquinho, né, essas mudanças situacionais, né, porque são situações que a gente não está preparado para ela. Então, são situações que acontecem na vida da gente de uma hora para outra. O nosso cérebro, ele tem tendência a gostar de uma certa previsibilidade. Então, o fato da gente não ter previsibilidade, né, gera uma certa ansiedade, um medo, um desconforto, né, naturais. Isso motivado, né, isso junto com o estresse, no sentido de pensamentos catastróficos, negativos em relação ao futuro, a gente dá uma potencializada nisso. Então, o que eu quero dizer, tá? Em relação à pandemia, por exemplo, a gente tem uma certa preocupação, um certo medo, é natural, porque isso faz com que a gente se proteja, né? Então, uma pessoa sem medo, ela vai sair na rua, ela não vai usar dos recursos que são necessários para poder se proteger. Então, uma pessoa sem medo, ela acaba se expondo muito ao risco e expondo outras pessoas ao risco. Mas, ao mesmo tempo, quando você catastrofiza demais, ou seja, a morte, eu posso morrer a qualquer momento, tudo pode dar errado, certamente você vai experimentar um adoecimento, né? A casa da gente antes era um ambiente de quê? Pensa bem, né? Quando você abre a porta de casa, é aquele, ufa, né? Posso tirar o sapato, posso me desmontar, né? A hora que você vai se alimentar, é a hora que você vai descansar, ou seja, a hora que você não tem muito o que fazer, você não tem compromisso. E aí a gente começou a trazer o ambiente de trabalho para dentro de casa. Então é como se, né? Na realidade, a gente está aqui o tempo inteiro. Então, você está com um cachorro, com uma criança, com afazeres domésticos, com barulho na cozinha, que é natural. E, de repente, você está numa reunião, você está numa live, você está dando uma aula, ou seja, tem um movimento profissional acontecendo. E olha a grande questão, né? Imagina, eu estou aqui com vocês e estou na minha casa. Se de repente a minha cachorra latir, a possibilidade disso acontecer é imensa, certamente vai me gerar um certo constrangimento. Por que isso vai acontecer? Você sabe que eu estou em casa? Todo mundo sabe que eu estou em casa. Mas é como se a gente não conseguisse organizar essas informações. Então, eu dei um exemplo muito pequeno em relação ao que está acontecendo com muita gente. De repente, uma criança chora, de repente, alguém passa atrás, de repente, né? Se houve algo que não era para ter sido ouvido, né? Então, eu estou aqui falando e alguém faz um comentário porque o microfone está ligado. Então, isso gera uma tensão muito importante para as pessoas. Né? E quando a gente está estressado, quando a gente está ansioso, a gente tem comprometimento neurológico. O que eu chamo de comprometimento neurológico? Né? A gente tem problemas em relação aos nossos processos atencionais, a gente tem problema em relação à nossa memória, a gente tem problemas em relação à produção de neurotransmissores. O cortisol é o hormônio do estresse, né? Ele é liberado e ele serve para proteger a gente diante de situações de perigo. Então, em situações de estresse, o que meu cérebro entende? Perigo, né? Existe a liberação do cortisol. Ele causa alterações físicas, inclusive, taquicardia, sudorese. E aí você colocou uma questão, né, Jacques, sobre os divórcios, né? A questão dos conflitos, né? Fazendo um comentário sobre os presentes, né, que você falou, ou seja, eu estou vendo um convidado e um presente.
é tão assim estranho, né, para mim que trabalho na psicologia, as pessoas casam sem fazer um acompanhamento pré-nupcial. E a gente vê tantos conflitos, Simone, coisas que teve uma parecem falhada na sua rede. pequeno. Deu Uhum. uma falhada? Melhorou, Melhorou ou melhorou. ainda não? Agora sim, parou de novo. Sumiu. Melhorou? Tá, você Tá. está parada, mas a Vocês gente está te ouviram ouvindo. tudo ou vocês ouviram Não, parte? você falou, a gente ouviu até que as pessoas. Ó, Não fazer tá falhando de novo. caso, tá? A gente espera, vamos dar 30 segundinhos aqui, eu acho que certamente minha internet deu uma oscilação. Uhum. Bom, Mas volta. hum, Melhorou? Posso voltar a falar? vamos. Você falou que não tem um acompanhamento pré-nupcial, né? Ou ainda não? As pessoas não fazem um acompanhamento pré-nupcial. E aí acaba acontecendo conflitos muito grandes em função de situações que parecem ser muito pequenas, né? Então, o exemplo que você deu, não, só está chegando, né, com uma roupinha, um guarda-roupa, e não é bem isso, né? Não é bem o que a gente vê. E quando não se tem combinados, o outro se sente agredido, injustiçado em relação a toda aquela situação. O número de divórcios aumentou muito, sim, né, em relação à pandemia, né, em relação ao que a gente está vivendo. E a gente teve um aumento muito grande em relação a tanto ansiedade quanto depressão. Então, praticamente dobraram os índices. A gente tinha uma população de 4,2 em depressão, a gente está falando de 8,4 hoje, né? Ansiedade, se não me engano, 2 a gente passou. O que acontece? E os pacientes que estavam estáveis se desequilibraram. Então, a gente tem uma média de 50 estabilizadas e tiveram novamente os sintomas eclodiram aí. Muito isso. A gente nunca trabalhou tanto. E é uma preocupação muito grande em relação ao profissional de saúde mental, porque de alguma maneira, para poder tentar dar uma cobertura para esse processo, há um excesso de trabalho, há uma falta de equilíbrio em relação a conseguir separar, porque pensa bem, eu estou fazendo atendimentos online, então, teoricamente, e é importante que eu saiba colocar esse limite, mas isso é extremamente complexo, né? Então, é isso, a gente precisa prestar atenção, né, em relação ao que está acontecendo com a gente, feitas, porque você falou uma questão. Simone, vamos esperar um pouquinho, ver se a sua internet estabiliza. Está Já que cortando dá muito, tá? conta é necessária Simone, e eu percebi também. Tá, eu vou fazer o Simone, seguinte, então. tá cortando muito. Deixa eu dar uma continuidade aqui, você ver se você consegue estabilizar a rede. Eu vou te dar a palavra. Isso. Tá, gente, a Simone vai tentar estabilizar a rede dela aí. Enquanto isso, eu vou dar continuidade a essa questão que ela colocou, que é assim, muito importante, porque é exatamente nesse contexto e aonde que a gente está vivendo tudo isso que ela falou, na residência. Porque a gente não está discutindo aqui hoje a organização de espaço de trabalho, não, porque a maioria está em casa. E tem uma coisa ainda que aconteceu, foi colocado aqui no chat, né? Irmãs que moravam juntos e não moram mais. Eu conheço filhos que não estão mais morando com os pais. Por quê? A gente ficava um determinado período em casa, um tempo em casa. E, de repente,
esse tempo foi potencializado muito e você tem que conviver com aquilo, não tem um horário que você dá uma esparecida ou que você está cansado, você sai, porque o trabalho nunca foi tão valorizado, né? Acho que as pessoas agora estão doidas para trabalhar fora. É um movimento que a gente vê que antes, em alguns casos, havia um desequilíbrio para o trabalho e hoje está um desequilíbrio para estar em casa. Então, o que isso acontece? Tem mais um fator que, logo que começou, a gente se fechou completamente. De repente, agora, começou a flexibilização. E o que acontece? Aí uma determinada cozinha, que antes era utilizada, às vezes, ou só pela mulher, ou só por uma empregada, ou só por alguma pessoa da casa, passou a ser um lugar que todo mundo quer cozinhar. Então, aquele lugar que você colocava a panela, não, mas esse lugar está horrível. Vira e fala, você é organizadora profissional e aquele espaço já não atende. Por quê? Porque quem utilizava aquele espaço eram outras pessoas e foi planejado para uma pessoa. Estou vendo qual é a Vanessa rindo aí, porque ela deve estar vivendo exatamente isso, né? Então, assim, mas não é possível. Mudou. Você tem muito mais filhos fazendo comida. E o que aconteceu? O retorno dos funcionários trouxe uma mudança também, porque algumas coisas que eram feitas, na medida que as pessoas foram para a cozinha, foram administrar a sua própria casa, viram que gostaria que fosse diferente. Eu não estou falando nem que é nem bom nem ruim, mas é diferente. E isso vê uma tensão de relações. Agora, o que a gente está vendo também em relação ao espaço, à casa? Algumas pessoas, e aí eu pesquisei algumas estatísticas, mas eu cheguei a uma conclusão. Houve uma busca grande de casas com varanda e pessoas mudando para residências. Alguns a gente sabe que é provisório, e aí depois a gente vai conversar um pouquinho dessa coisa do provisório. E onde está o provisório, muitas vezes a desorganização está correndo atrás. Não, porque eu vou ficar só um mês lá, então não vou arrumar muito bem, não. Eu não vou organizar, não vou investir, só que ninguém sabia que a gente ia estar até hoje aqui fazendo eventos online, então, né, a gente gosta do auditório, de encontrar. Então, o que essa pandemia ela traz para a gente? Algumas reflexões. A nossa relação com o espaço, as nossas relações de família e o nosso sistema de organização. Eu não sei, Simone, você quer complementar aquela fala sua, né, que você estava falando dos casais que voltam, juntam, a gente acabou não ouvindo no final, e eu acho que a gente vai falar dessa relação com o espaço, né, que é uma relação forte, essa de juntar e de separar. Você quer complementar alguma coisa que você ia falando? Eu estava falando, eu fiquei assim, sem saber até que ponto vocês ouviram, né, mas a questão da dificuldade de ter combinados em relação a uma nova adaptação. Então, as pessoas partem do princípio de que não precisam fazer combinados, né? Até alguém colocou aqui, né? Acho que foi a Joana. Tem irmãs que estão abrindo mão de morar sozinhas, né? De repente, uma colega colocou aqui também, de receber pessoas num determinado ambiente. Então, assim, isso aconteceu de forma repentina, sem se estabelecer combinados. Sem se estabelecer combinados. E quando não tem combinados claros, isso é motivo de estresse. Eu falo principalmente nos relacionamentos, e eu vou colocar nos casamentos, mas nos relacionamentos de amizades, né, com os filhos. Pensem bem. Vou receber pessoas na minha casa. Tá, essas pessoas vão ficar hospedadas na minha casa. Beleza. Quais são as regras da minha casa? Eu parto do princípio que a pessoa vai se comportar de acordo com o que eu gostaria, né? As casas hoje, vários pacientes comentaram sobre não ter disponibilidade de achar casas para alugar em Belo Horizonte, né?
ambiente maior para se sentirem mais confortáveis. Sim. E o negócio interessante, Simone, Então, era isso que eu queria colocar. uhum. O negócio interessante é que tem as pessoas, né, que mudaram para ambientes maiores. Essa já é uma tendência americana há muito tempo. E muitas pessoas não estão mudando para ambientes maiores só porque tem piscina ou tem varanda, não. É também porque nesse momento em que viram com mais objetos, aumentaram o tamanho da casa. Então, entra na relação com o objeto também. Eu vou tendo mais, eu quero uma casa maior. Então, o americano já está lá com as casas de 500 metros quadrados, que ele usa 100 metros, o resto quase que é um depósito, de tanto objeto que tem, né? Ele não usa, ele tem sótãos, porões, que ficam aqueles objetos que ele gostaria de ter. Então, quando a gente fala, então, o que a gente está falando aqui, eu e Simone? A gente está falando de uma organização coletiva. Esse nosso bate-papo não é só sobre uma organização assim, eu vou organizar minha casa. Não, é de um grupo. Porque as pessoas que moram sozinhas, elas estão com outras dificuldades, talvez não tanto em relação à divisão desse espaço. Aí já entra toda a dificuldade de limpeza dessa casa, às vezes um desânimo de limpar sozinho, que quando você está em grupo, por mais que brigue, bota vai animando o outro, empurrando, infernizando, até a coisa sair. Mas às vezes quando a gente está sozinho, já dá aquele desânimo. Se tivesse alguém aqui comigo, né, seria assim interessante. Então, a Simone falou sobre o processamento do cérebro, né, sobre essa questão que a pandemia vem trazendo, né, na medida que as pessoas têm medo, têm ansiedade, tem um impacto na atenção, na memória. E quando a gente vai pensar em organização, a gente tem que pensar uma coisa, quando a gente pensa na organização desse coletivo. Primeiro, cada pessoa tem um cérebro de um jeito. Ela nasce com o cérebro de um jeito diferente. Simone pode explicar isso um pouco melhor para a gente. Então, você tem na mesma casa, aí você entende que uma mesma mãe ensina os princípios de organização para 3 filhos diferentes, cada um organiza de um jeito. Uai, tem já o cérebro. Outra coisa, cada um tem uma prioridade. Um está priorizando lá a cozinha, ele quer a cozinha, que virou gourmet. O outro quer lá a área do gamer. Então, e tem a prioridade de tempo. Outra coisa é o processamento de informação. Eu estou falando aqui, Simone está falando, e a gente pode compreender isso de forma diferente. Passa pelo processamento da informação. Vou deixar a Simone complementar isso, porque isso é bem a parte neurológica, né? Outra coisa, a forma de aprender. Um só vai aprender se você deixar um bilhete. Outro vai aprender se você falar com ele, gravar um áudio e mandar. Outro vai ter que ver você fazer. Tem ainda, quando a gente discute sobre organização, os papéis diferentes da família. Então, a gente vê muito algumas mães falarem assim, não, mas fulano tem que estudar. Só que essa mãe trabalha, está fazendo o almoço. Vou citar o caso de uma grande ortodontista que eu conheço, fala, não, mas os meninos estudam. Ela é uma grande ortodontista, ela está sem funcionário durante a pandemia, mora numa casa de 3 andares e solicita pouco esses filhos. Então, isso vai trazer uma sobrecarga que pode impactar na organização dessa casa. Tem também crenças diferentes acerca de objetos. Numa mesma casa, você pode ter um filho que é muito apegado aos seus objetos, que não quer desfazer de nenhum presente que ganhou, de nada, e o outro que não é. Isso tudo virou um espaço de negociação, que é o que a Simone começou a falar. Qual vai ser o combinado aqui, né? E tem ainda os padrões de higiene que, às vezes, tem um que não come se não lavar a mão, não pega com a mão, o outro só pega com garfo. Pega tudo com a mão, o outro só quer pegar com garfo. Então, isso passa por uma questão
individual que vai ter que ser negociada, né, Simone? É um processo de negociação. Pois é, eu tô achando graça aqui, né, de você falando, porque é exatamente esse o ponto, né? A gente vai desenvolvendo a nossa maneira de pensar, de perceber o mundo desde a infância, né? Então, quando você fala dessa questão da maneira como a pessoa percebe a situação, isso realmente é muito individual, porque tem a ver com a nossa história de vida, né? E a partir dos estímulos que você vai tendo em relação à educação formal recebida, né, pelos próprios pais, cuidadores, ambiente acadêmico e as experiências que a gente tem ao longo da vida. Então, por exemplo, filhos, né, criados no mesmo ambiente, mesma mãe, mesmo pai, eles vão ter estruturas de processamento, eles vão ter interesses diferentes do outro, assim. E isso é muito comum. Isso é muito comum. Então, quando eu falo de se estabelecer combinados, é porque isso fica claro. Olha só, eu penso sobre isso de uma determinada forma, beleza. E aí o outro, eu penso sobre isso dessa forma, ok. E qual combinado que a gente vai fazer, né? Tem uma frase que eu acho que é uma das piores frases que as pessoas usam como se fosse uma das mais adequadas que tem, é: faça ao outro o que você gostaria que fizessem com você, né? Claro que é questionável o que eu vou falar, mas eu vou fazer um convite para vocês refletirem o que eu estou colocando, tá? Quando eu faço com o outro o que gostaria que fizesse para mim, se eu gosto de comer salmão, eu vou preparar um lindo prato de salmão para uma pessoa que é alérgica, porque eu não perguntei para ela o que você gosta de comer. Ah, porque como eu gosto muito de salmão, eu parto do princípio de que o outro também vai gostar. Isso é o cúmulo da falta de respeito, né? Então a gente precisa conseguir estabelecer combinados e as pessoas não tiveram o cuidado de fazer isso no primeiro momento, né? E para te falar a verdade, eu até acho que muitas pessoas ainda não fizeram isso, né? A gente vai ficar na mesma casa, quem vai ocupar qual ambiente, o horário de silêncio, como é que vai ser? O outro está disposto a respeitar isso ou não, né? Porque quando eu falo ou não, pensa bem, eu trabalho, tá? Eu sou psicóloga, eu preciso ter privacidade no meu ambiente de trabalho, a minha porta precisa ficar fechada e as pessoas não me interromperem. Isso está muito claro aqui na minha casa, tá? Um dos meus filhos, o meu marido, poderia ter virado para mim e falado assim: olha, eu não topo isso. Eu não estou disposto a manter o silêncio dentro da casa. Beleza, isso ia me deixar muito triste, mas era uma informação que me levaria a buscar uma alternativa. O que eu vou fazer? Eu vou arrumar um outro lugar para atendimento, eu vou desmarcar as minhas sessões, como é que eu vou lidar com isso? Porque o que não dá é para entrar no processo assim: mas ele deveria ficar quieto. Tá, mas ele não fica. Mas ele deveria ficar. E aí, o que eu vou fazer? Eu preciso tomar uma atitude em relação à minha expectativa, ao meu desejo, né? Bom, eu estou vendo aí que a Cecília sugeriu de fechar o vídeo para não cair a conexão, mas eu não tenho certeza se isso Ô, é Cecília, o fato, que eu porque eu fiz? participei de eventos já com Ah, 4 vezes o número de pessoas que dá. Então, quem a precisar, Cecília a gente já está sugeriu, acabando. A gente já está acabando a já, parte de exposição. a Cecília sugeriu desligar os vídeos e eu até pedi para o Dudu fazer isso. Então, eu não sei Ah, se tá, para poder parar de cair. A pelas gente abre pessoas na hora foram do feitos debate. deliberadamente pelo Dudu. Se Tá, sim, né, eu peço desculpas, mas já a gente liga de novo na hora da gente entendi. grupar, Tá. tá? Então, é o seguinte, além disso, a desordem é um parâmetro subjetivo. Por exemplo, essa semana eu comecei com 2 atendimentos online. A pessoa falou assim: nossa, mas minhas coisas estão uma bagunça. Eu olhei e falei assim: bagunça, bagunça, assim, eu olhando não tá tanto. A hora que a gente terminar, realmente, você vai olhar a foto antes e depois, vai estar muito diferente. Mas para ela que está incomodando. Ao passo que outra virou e falou assim: todo mundo na minha casa acha que é uma bagunça, mas por mim, ó, só te liguei para parar de mexer as paciências. Ela não está incomodada. Então, é um parâmetro subjetivo. O que para um é desordem, para o outro, como diz os meninos, está de boa, né? Não tem menor problema. Então, o que a gente tem que pensar? Então, vamos para a gente entrar no debate, nós vamos começar com algumas dicas, né? Algumas orientações, depois a gente abre para as pessoas falarem.
A primeira, que é aquela coisa mais velha, é o seguinte: espaço e tempo é finito. Ou seja, se eu tenho 1h30 de reunião, eu tenho 1h30 de reunião. Tem que ficar esperta aqui para dar um tempo para vocês falarem, porque é 1h30. Se eu tenho um quarto de 9 metros quadrados e eu começar a trazer, comprar, aí eu comprei o áudio, aí eu comprei o computador novo, aí eu comprei o pezinho para botar o computador, aí eu comprei a luminária. Claro que ou eu tinha armário vazio, que geralmente a gente não vê isso pelas casas, uma outra pessoa tem, e aí o que, que acontece? A gente tem que saber que é finito, aí eu vou mudar, só que se começar a trazer coisa, e não sair nada, vai encher de novo. Outra coisa, essa questão que a Simone estava falando da negociação. É muito importante, isso antes da pandemia, as pessoas já não estavam prestando atenção, de definir qual é o espaço de estudo e lazer e qual que é o espaço de alimentação. Então, a gente já tem vivenciado que os jovens estão no quarto, eles dormem, eles jogam, eles comem, isso vai trazendo as coisas. Tô vendo no comentário ali. Isso vai trazendo as coisas para dentro desse quarto, vai sujando, vai trazendo insetos, às vezes uma formiga, uma traça, vai melando o teclado todo melado. E o que, que aconteceu? Você não criou uma separação, e aí eu gostaria que a Simone falasse um pouco sobre isso, do descanso. Essa pessoa começa a viver tudo num único ambiente. Ela não muda, né? Como é que isso se dá? Então, a família também tem que se preservar. Olha, a mesa de comer, ainda que seja, separou um balcãozinho, se a gente está precisando da mesa da sala para fazer home office, algum lugar tem que ser só do alimento. Né? Você Muita teria gente alguma... tem uma ideia assim, eu quero levar a vida com leveza, né? Isso é óbvio, eu acho que é uma realidade, talvez, de todos nós. Agora, a gente precisa entender o que está por trás dessa leveza. Porque eu falo que a leveza, né, se você não tem cuidado, se você não define bem alguns parâmetros, essa leveza pode virar um pesadelo, né? Sim. Só um comentário já que eu queria fazer em relação a compras, né, que você colocou, porque o que acontece? A gente tem uma demanda real e uma demanda emocional em várias áreas da vida da gente. Então, pensa bem, eu posso ser uma pessoa extremamente capaz e me sentir incapaz, né? Isso não é incomum de acontecer. Existe a percepção em relação à necessidade de um determinado objeto, em função do momento que a pessoa está vivendo, que ela pode, de fato, estar precisando daquilo, mas aquela compra também pode estar suprindo uma necessidade emocional, né? Porque o momento da compra, ele gera um prazer imediato. Então, justamente por isso que as pessoas vão fazendo compra, principalmente em momentos de estresse e de ansiedade, porque qual a informação que o meu cérebro me dá, né? Compra que você vai se sentir bem. E é uma informação verdadeira. A comida entra dessa forma também, né? Come porque é certeza de prazer. O comer e o comprar normalmente são certezas de prazer, porque isso dá um status para a gente, aí vou falar do comprar, né? Dá um status para a gente de eu sou poderosa, eu faço o que eu quero, eu tenho uma condição financeira boa, o que eu quero eu trago para minha casa. Então, isso gera esse tipo de acúmulo que você colocou, de ter vários objetos, né? E num determinado momento a pessoa perceber que aquilo não tem uma função, tem um excesso de roupa, tem um excesso de cadeiras, que as coisas não cabem dentro da própria casa, que aí a gente percebe uma situação até um pouco mais grave. E aí falando, né, do que você colocou sobre os ambientes misturados, né? Tá vendo que essa falta de limite, essa falta de estabelecer combinados, porque a gente tem que ter definido assim, horário de trabalho, ok. Qual vai ser o horário que a gente vai comer, onde a gente vai comer? Porque como eu coloquei lá no início, o nosso cérebro, ele precisa de previsibilidade. E na realidade, a gente está sem saber um pouco como as coisas vão ficar. Então, como é que eu posso tornar o ambiente da minha casa previsível? A gente pode combinar, por exemplo, de acordar e tomar café da manhã todo mundo junto na mesa,
né? A gente pode combinar um horário de almoço, fazer uma atividade física num determinado horário, porque aí você acalma, né? Você vai acalmando as suas emoções e conseguindo lidar melhor com as dificuldades. Essa situação, né, da adolescência, eu acho que a gente poderia até fazer uma live à parte, porque isso rende, tá? Comer no quarto, ficar muito tempo em relação ao computador, porque é uma demanda que os pais trazem quando os meninos estão lá, né, com 14, 15 anos, vamos pensar. Mas aí quando eu vou pegar a história, eu falo, tá, mas o que ele aprendeu? Ele aprendeu que vocês almoçam juntos? Não. Então como é que ele vai almoçar agora na mesa? Se sempre o horário de almoço, cada um ia para um canto, né? Porque famílias que têm o hábito de almoçar juntas e colocam isso como regra, normalmente os adolescentes estão ali, eles estão participando daquele ambiente, né? Eles estão participando. Então, essa questão Agora, de estabelecer limites, independente da gente ainda não ter muitas certezas, né? agora a gente vai colocar duas coisas, uma eu vou colocar mais rápido, depois a Simone entrar, para a gente já ir para o debate e poder trabalhar as perguntas, porque a gente teria muita coisa para falar. Uma coisa que eu quero falar da questão da organização é a diferença do arrumado para organizar. Por exemplo, eu poderia pegar essa minha mesa e falar assim, não, agora eu vou ter um encontro aqui, então eu vou arrumar. Eu pego tudo, coloco, ele tem um armário aqui em frente, dentro do armário, que se alguém se aparecer, alguém está me vendo aqui, está arrumado. Beleza, está arrumado, mas não está organizado. Então, o que eu faço? Como eu já tenho os lugares definidos, eu até para ficar mais tranquila para esse momento, eu falei, não, vou dar uma arrumada aqui, só que eu já coloquei nos locais certos, porque já foi feita uma organização. E aí, falando disso, até depois estou falando uma coisa ali muito interessante. O que acontece? Eu queria falar um pouco sobre o medo, porque o que a gente está vendo que está gerando uma desorganização nas casas? O medo de mexer na decoração. Nossa, eu paguei uma fortuna para o arquiteto tal, era um sonho meu morar nesse apartamento, e eu vou comprar um móvelzinho que eu vi, eu estou acompanhando um pessoal na internet que chama Organiza Caixa, depois eu vou olhar falar com vocês. É muito baratinho, mas não é chique. A pessoa fala, eu não vou botar isso dentro da minha casa. E ela fica adiando, porque vem o medo. Ela fica adiando porque não quer mexer naquele lugar que foi tão sonhado. E aí não vai... Eu vou lembrar o site para passar para vocês, já anotei aqui hoje. O que acontece? Não vai dar o conforto necessário. Então, a gente perder esse medo de sentar, rever esse ambiente é muito importante. Por quê? A gente não sabe, igual a Simone falou, até quando que a gente vai estar nesse momento. Então, talvez a gente não queira gastar um determinado valor com uma redecoração, até porque a gente não sabe se amanhã vai estar trabalhando no escritório, como escreveram aqui. E aí gera um medo de mudar, um medo de perder. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse medo das mudanças, da mudança no ambiente. As pesquisas mostraram para a gente, né, que as pessoas que adoeceram foram muito mais as que precisaram se expor ao ambiente de trabalho do que das pessoas que ficaram em casa, né? Então, olha, a gente teve um aumento do adoecimento mental, as pessoas ficarem em casa gerou, né, vários desconfortos emocionais, vários transtornos eclodiram aí, mas a gente tem um número maior de pessoas adoecidas, né, as que tiveram que se expor. Então, o que acontece? O ficar em casa para algumas pessoas, e a gente está pensando até agora, tá? Porque a gente teve aquele momento de repente, deliberadamente, você vai ter que ficar em casa, né? Agora a gente começa a flexibilizar. Então, você começa a falar, pronto, eu não estava preparado para esse momento, né? Eu estou com adolescentes que, com a possibilidade das aulas voltarem, ficaram péssimos, porque, assim, eu não estou preparado para isso, como é que vai ser, porque existe acontecer, não estou preparando emocionalmente agora para ficar em casa, né?
Eu, particularmente, Uhum. eu estranhei, porque eu estava num lugar no interior, e quando eu vim para Belo Horizonte, vi o movimento de carros, aquilo me gerou uma sensação desagradável de sentir, né? Tipo, nossa, é muito carro, é muito barulho, como é que é isso, né? Isso vai acontecer quando a gente começar a voltar. Ambiente de trabalho, muita gente falando. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o desejo de que isso aconteça, vem o Uhum. medo, né? Real e o medo percebido. O medo real existe a possibilidade de se contaminar? Ainda assim. Mas existe também o medo percebido, né? Medo de não dar conta, medo de não conseguir realizar as mesmas atividades, medo de enfrentar os amigos, os colegas. Então, é bem complexo esse momento que a gente está vivendo agora, né? Com esse novo normal. Com esse novo normal. Inclusive o seguinte, por exemplo, as funcionárias domésticas também, do mesmo jeito que foi colocado aqui para a pessoa que está com dificuldade de voltar para o trabalho, elas também acostumaram a ficar vários dias em casa recebendo e perceberam que ter um dia a mais em casa traz um conforto físico, material, com as próprias coisas, e não retornaram às casas com a mesma, da mesma forma como foi antes. Então, é mais uma negociação. Então, as principais dicas, né, que a gente vem trazendo é a questão do tempo e do espaço definido, essa questão da gente perceber os objetos, né, numa organização, a gente pensar assim, vou colocar dentro de um pack o que eu não estou usando, por exemplo. Eu comprei umas calças mais fáceis de lavar. Aí entrou uma calça que não precisa passar e o espaço vai sendo ocupado. Então, algumas pessoas compraram algumas por internet, seja lá como for, compraram roupas mais práticas, porque não estão saindo tanto. E as outras? Aonde eu vou acomodar isso? Tudo isso a gente tem que pensar. Eu acho, Simone, será que a gente pode abrir e depois faz um fechamento aqui com mais umas diquinhas para ver o que o pessoal quer saber? Vão abrir as Pode. Eu câmeras. vou pedir para o Dudu ir abrindo Tá. e eu queria só falar sobre essa questão, nessas essas dicas em relação à saúde mental, né? Enquanto isso, o Dudu vai abrindo os microfones, né? E Tá. qual a intenção, gente? Vocês vão fazendo perguntas, se a gente perceber que está todo mundo falando junto, né? E está confuso, o que a gente faz? Mandem um nome no chat que quer falar e a gente vai dando a palavra separadamente, mas todo mundo com o microfone ligado, né? Então, em relação à saúde mental, a gente tem que cuidar para não se expor a notícias, né? Isso eu falei desde o início da pandemia e falo agora. Manter um mínimo de previsibilidade. Então, pensa bem, tem muita coisa que não está no meu controle, mas o que está no meu controle, horário de acordar, horário de tomar um café da manhã, almoçar, para você poder estabelecer um mínimo de previsibilidade. Porque o cérebro da gente, ele precisa disso para se orientar. Questione pensamentos. E questionar pensamentos não é positivar o Uhum. pensamento. Tipo, eu tô triste, né? Não, eu não posso ficar triste, não. Não, eu posso ficar triste, eu vou ficar triste por um tempo, mas o que está acontecendo? Eu tô com medo. Será que o meu medo é real? Será que é um medo imaginário? Porque aí você consegue até mensurar, né? Eu tô com medo 10, né? Mas peraí, o meu medo deveria ser 2, 3, porque se aconteceu o que tá passando pela minha cabeça, eu dou conta Uhum. de resolver, eu sei o que fazer. Então, questione os seus pensamentos. Atividade física, comprovadamente, a gente sabe que exerce um bom resultado. E, principalmente, né, a comunidade científica tem batido muito nisso, a gente está com muitas pesquisas em relação à meditação. E o que é a meditação? É um momento que você volta para si. E quando eu falo meditação, gente, não é aquela questão de fechar o olho e se posicionar como Buda, não é isso. Eu posso meditar por 3 minutinhos, é o momento que eu vou fechar o meu olho, eu vou voltar, eu vou entender o que está acontecendo comigo. A gente precisa encontrar esse lugar seguro dentro da gente, né? Os microfones estão sendo abertos. Pode falar, Jaque. Sim. Nós vamos, quem quiser agora, eu já coloquei aqui dois endereços de coisa. Alguém me perguntou onde é esse baratíssimo, que eu falei que não é uma coisa assim chique.
mas que dá um conforto. O que acontece? Se você refaz esse ambiente e consegue dar um conforto, você vai conseguir melhorar usando prateleiras. Tem umas prateleiras, o pessoal não está tendo na feira, mas eu tenho esses contatos e disponibilizo. Uma vez eu comprei para um cliente uma prateleira numa loja muito conhecida aqui em Belo Horizonte, não fiquei satisfeita. Comprei nesse fabricante da feira, lá da Afonso Pena, ficou um terço do preço, a gente foi lá, trocou, conseguiu um monte de produto com o outro e ficou perfeito. Então, nem sempre as lojas de renome têm tudo que atende ao que a gente precisa. E aí, se a gente coloca, tem uns aramados muito bonitinhos que podem servir para a pessoa estudar, trabalhar e criar um espaço agradável. O que acontece? Na organização, a gente tem algumas sugestões. Tem pessoas que conseguem se organizar sozinhas seguindo dicas. Então, do ponto de vista da aprendizagem, da compreensão, a gente entende que essas pessoas têm um tipo de aprendizagem que é mais ou menos padrão. Então, elas vão seguir uma, duas, três organizers e vão conseguir copiar ideias e se adaptar. Então, a gente costuma chamar de organização convencional. Tem pessoas que a organização convencional não serve para ela. Então, ela vai ter que criar um sistema de organização próprio. Aí, o que é sistema de organização? Um sistema de organização é você ter uma estrutura física, processos e hábitos de organização. Por quê? Vamos supor que um organizer, ou um amigo, uma pessoa vai te ajudar a organizar tudo bonitinho, do jeito que é bom para você. Mas tem um movimento, um hábito de toda manhã passar recolhendo, manhã ou noite, por exemplo, eu gosto de recolher as coisas à noite. Então, à noite eu recolho tudo que está fora do lugar e coloco nos lugares. Porque eu aprendi com a minha mãe. À noite a gente arrumava, ela gostava de arrumar a cozinha, a casa, para acordar e aquilo está arrumadinho. Bom, criei um hábito. Então, a formação do hábito vai depender também da disposição dessa pessoa. Então, esse sistema de organização é a estrutura física, os hábitos e criar processos. E teve um videozinho que viralizou aí na internet, que era uma mãe ensinando, quem quiser pode marcar aí, que depois eu mando para vocês. Eu não cheguei a postar isso não. Uma mãe ensinando e fazia assim, anota aí. Todo mundo anotava, aí ela abria um armário, botava de volta. Assim, todo mundo viu aquilo. Abre uma porta, você fecha. Exatamente. Todo mundo fazia, Isso viralizou, porque essa é a situação, é criar processos e hábitos. E a pessoa que não pode contratar alguém agora, por quê? Não pode receber ninguém em casa. Nesse momento, não é investimento que pode fazer. Às vezes tem um amigo que pode ajudar. Tem as pessoas que não têm um amigo, mas que podem fazer isso de forma online, que tem disposição. Olha, no momento, se não vier ninguém aqui, eu não dou conta. Então, se a pessoa está nesse momento, aí é interessante que ela chame alguém para ir. Porque isso vai dar, que o pessoal fica assim, organização transforma a vida? Não. Você já está buscando a transformação, a organização vai te dar um empurrão e vai te ajudar a ter uma disposição maior. Isso é aquela coisa que assim, quem nasceu primeiro galinha e ovo, gente, vai rodar, a gente nunca vai chegar a conclusão nenhuma. É tudo junto, né? Então, isso é muito importante, né? Que a pessoa crie um sistema. Agora, e que tem assim, se for procurar um amigo, tem que ser uma pessoa, gente, que não fique criticando, que não seja muito autoritário, que não vai contar para os conhecidos. Qual que eu vou na casa de uma amiga minha? Eu vou ligar para todo mundo, você viu isso? Fulano faz isso. Não, gente, aí, se for uma pessoa assim, contrata não chama não, junta um dinheiro aí,
Não convida esse coleguinha. Não convida para tomar um café, fazer um bate-papo aqui virtual. Atualmente eu não tomo café com ninguém, tudo virtual, né? Mas assim, é alguém que não vai te expor, porque problema atualmente todo mundo tem. É um momento tenso que a gente não quer somar problemas, né? A gente tem que pensar outra coisa, que a pessoa respeite o ritmo, né? Da gente. Não dá para ser uma pessoa que não respeita. E, em termos de dicas, tem muita gente dando dica gratuita, tem muito evento gratuito. Então, mas a pessoa fala assim, mas já que eu não consigo fazer. Não é, o que é gratuito, esses eventos e dicas que a gente coloca na internet, a maioria são para pessoas que conseguem se organizar sozinhos. Mas é baseado num certo padrão convencional, de forma de armário, e que tem grande chance de dar certo. Mas tem uma pessoa ou outra que precisa de uma forma diferente de trabalhar, que inclusive é a minha especialidade. Esse diferente, eu me dedico muito a entender essas diferenças, porque eu adoro um desafio e falo assim, não, desse jeito não serve, vou ficar 10 dias procurando uma forma que sirva para aquela pessoa, a gente vai experimentando até dar certo. Então, o Dudu abriu para quem quis, né, o Dudu abriu para quem quis aí? Abriu, a Eliana, inclusive, vai fazer uma pergunta agora, mas Tá. Só falar sobre o que você acabou de colocar, as pessoas que conseguem se organizar sozinhas, essa demanda não vai aparecer, né? O que eu falo? Ela não vai ter nenhuma percepção de que aquilo é um problema, porque de fato não é. Então, eu falo, não vai aparecer como uma demanda, como um desconforto, né? Quando aparece aparece também. Eu falo assim, mesmo que consegue organizar sozinho, Simone, o que vai acontecer? Porque você está um pouco acostumada, Simone, minha parceira, ela está acostumada com pessoas que precisam de um sistema de organização diferente. Então, sim. mas tem pessoas que, por exemplo, agora, no caso da pandemia, pessoas que são muito organizadas, mas que geram estresse, é muita coisa diferente na casa. E aquilo vira um problema. E tem muita gente que mudou. Aí, essa mudança, você vai e faz uma organização convencional. Por exemplo, eu estou trabalhando, dificuldade nenhuma, hoje a gente teve um momento de dobras, ela pegou num minuto. Só que ela não tinha percepção realmente, igual você falou, de como podia melhorar. Mas ela quis esse serviço. Então, ela está assim, super feliz e é uma pessoa, inclusive, que a estética para ela é muito importante. Então, a gente falou, olha, então vou te ensinar todas as técnicas que te dê conforto visual. Ah, está encantada. E é o que a gente chama do pensamento bem convencional. Ela, num minutinho, ela... O que eu vejo como demanda quando de alguma maneira causa desconforto, de alguma forma tem algo que está dando fazer aquilo. Ou porque ela está passando por um momento de estresse, por alguma situação. Né? Então, sempre que surge uma questão de eu estou desconfortável com a minha organização, existe sempre uma demanda por trás, né? Já que a Eliana quer fazer uma pergunta. Eliana, você quer abrir o microfone? Eu abri para ela, ver se eu consigo. Não, acho que só o Dudu pode abrir. Ela abre. Já está liberado para ela abrir. Eliana, pode abrir o seu microfone, que vai ser possível você fazer a pergunta. Não, eu no início que eu fui mexer para poder conseguir o som que eu não estava conseguindo, eu esbarrei no levantar a mão, eu custei apagar, agora mesmo que eu apaguei. Não era nenhuma pergunta, não. Alguém quer fazer alguma Mas alguém quer compartilhar com a gente alguma vivência também que teve, né? Aproveitar que a gente está num momento assim mais particular, contar o que fez e deu certo, porque é muito importante também a gente ver com as pessoas o que deu certo. Ah, eu fiz isso, bacana. Pode ser que dê certo para mim, né? A gente trocar
ideias a respeito disso, né? E que as pessoas ficam vergonha. Por exemplo, eu conheço uma cliente minha, que é uma profissional da saúde. Gente, o consultório dela é um brinco. A casa também, mas ela queria que melhorasse. Aí a gente chegou lá, tinha bastante tempo que, quando eu até fui a primeira vez, eu não vi que tinha... o armário estava bem sujo por dentro. O que você olhando, você não via. O dia que a gente tirou as roupas, Jesus toma conta. E ela falou comigo, às vezes, que se desorganize, a gente passa aquela coisa assim, nossa, ou você se maquiou, você aprontou. Ninguém quer mostrar muito isso. Então, a gente entende muito que as pessoas coletivamente não gostem de conversar sobre esse assunto. Há muito julgamento, né, sobre o que é visível. Por isso que quando vai uma visita, tem o tal de arrumar, né? Enfia dentro dos armários. Depois, a hora que abre, assim, é que não está organizado, está arrumado, né? Você só não pode abrir. E eu costumo contar, já contei isso até no outro evento, que eu recebi aqui em casa, eu tenho um clientezinho que é meu case de sucesso, que ele manda as fotos e fala assim, isso aqui é depois que a Jaque, organizadora, veio aqui. E é um parente meu, por isso eu frequento a minha casa. E ele veio aqui, olhou todos os armários, porque eu pedi para ele pegar um gelo aqui em cima. E ele chegou e falou assim, que eu não gostei muito. Eu tenho realmente um quartinho de empregada, que eu vou mudar o armário, ainda não está pronto. Eu falei, Então, assim, é um olhar, né? Não só porque eu sou organizadora, mas a casa, às vezes, é um olhar de observação. Mas que não, eu até brinco, tem uma coisa que eu brinco, às vezes, quando vai chegar, eu vou receber um hóspede, eu falo para minha funcionária, a minha família abre armário. Mas você desculpa, é para poder dar a geral. Adorei essa. Então, aí, se a visita não vem, já está todo, mas arruma os armários. Vê se você vai receber um hóspede, ele vai ter tempo de ficar abrindo armário, gente, mas é nunca, né? Mas é um motivador, que às vezes você precisa encontrar estratégias, né, Simone? E te tornar mais leve, não ficar aquela coisa muito chata, né? É porque, assim, né, a organização, ela parte do mesmo princípio do que é socialmente esperado em relação a corpo, tipo de alimentação. Então, quando você fala, né, que a organização é algo subjetivo, e de fato mas tem um princípio que as pessoas acreditam, né, que tem que seguir, que tem que existir na casa do outro. E esse limite, eu acho que é o limite do respeito, né, e que fica entre o normal, o adequado e o disfuncional. Né? Grande ponto. Então, tem toda essa ideia, às vezes até dificuldade de se expor, de contratar um profissional. E até o que é pensar que é uma pessoa que está precisando de uma ajuda. Tem pessoas que têm uma preocupação muito grande, assim, e eu estou colocando, estabelecendo o nível do respeito, tá? Mas imagina bem, tem uma pessoa que trabalha na minha casa, né? Eu estou fazendo uma inferência, tá? Eu tenho que deixar essa casa arrumada para essa pessoa chegar e a casa está arrumada. Aqui no privado. Então, já que eu não sei se você recebeu no privado aí, mas eu vou trazer a pergunta e a gente vai falar sobre ela, né? E ter um quartinho de presentes, né? E aí é um quartinho de presentes que estão ali guardados. Eu acredito que presentes que a pessoa recebeu e talvez presentes que essa pessoa tenha comprado para poder dar. Como é que você vê isso, Jaque? Olha, esse caso do presente está tão famoso. Tem uma famosa Marie Kondo, que é a japonesa que escreveu um livro. Ela tem um método que eu não recomendo para
quem não está com muito tempo e não tem o pensamento convencional, porque ela manda tirar tudo do armário, naquelas casas de americano que deve ter uns 10 quartos, aí você tira do armário, põe nu e vai dormir no outro. Aqui no Brasil, se eu botar tudo em cima da minha cama, como é que eu vou dormir, né? Então, mas ela fez uma observação que ficou famosa, que foi o bendito do presente. E que ontem, numa sessão online, eu trabalhei isso com uma pessoa. Ela tinha umas bijuterias e falou assim, Jaque, mas isso não é a minha cara. Eu falei, você ganhou de presente. Como é que você sabe? Eu falei, como é que você tem uma bijuteria aqui? Você não gosta, que você não vai usar. Eu ganhei. Eu falei, e a pessoa vai ficar sabendo que você vai dar para alguém, vai vender, o que for? Eu falei, faz o seguinte, tira uma foto, bota lá no seu Instagram e pega essa peça. Porque o que a Marie Kondo fala? Ela fala o seguinte, que o presente, ele cumpre seu papel no ato de presentear. É linda essa fala. O que você deseja com o presente é a alegria de dar ou de receber. Quem gosta de dar presente sabe disso. Mas nem sempre a gente acerta. E aí, às vezes a gente ganha um presente. Eu estava comentando sobre um objeto que eu vou desfazer. A pessoa perguntou, mas você ganhou quanto tempo? Eu falei, 10 anos. A pessoa nem frequenta a minha casa mais. E eu resolvi, olha, agora, nessa pandemia, eu vou desfazer de algumas coisas. E aí, tem algumas pessoas que sugerem uma despedida. Eu fui a uma casa que eu organizei. Uma coisa que eu sempre pergunto é se a pessoa tem alguma crença, alguma religião que ela acha importante. Então, por exemplo, dependendo da religião, ela só quer dar para aquele grupo que ela frequenta. Perfeito. E a gente tem um grupo, está até aqui presente algumas organizers, que é muito bacana, que o grupo de Minas Gerais é muito unido. É um grupo muito forte. Você coloca no grupo, tem tal coisa para dar em tal lugar. E eu também participo de um grupo de projetos sociais que eu trabalho. Então, a gente faz as doações. Às vezes a pessoa também, em relação a esse presente, ela quer saber para onde foi. Ela quer dar para quem vai receber. Dá um jeito. A gente fala, gente, nos projetos sociais, então a gente leva numa casa de meninos com problemas de locomoção, aí a pessoa vai dar, às vezes vai levar numa casa de pessoas com problema de câncer, e vai dando. Por quê? Porque a despedida pode ser muito bonita. O fato de você dar para alguém esse presente, e tem as pessoas que vendem. Olha, isso aqui só sai daqui de casa se eu ganhar um dinheiro. Só que aí é importante a gente pensar também que é o seguinte, eu comprei um determinado telefone, paguei 3 mil reais nele. Gente, quando for vender, não vale nem 800. Só que aí a pessoa fica pensando assim, não, mas eu guardei a caixinha. Eu tenho a caixinha, tenho a nota, então eu vou vender por 2 mil. Essa é uma crença que muitas pessoas têm. E tem ainda aqueles objetos antigos, que, vamos supor, eu tenho uma bandeja de prata, né? Uma pessoa tem uma bandeja de prata, e ela quer vender aquela bandeja de prata por um preço alto, só que a prata está desgastada. Quem comprar aquilo vai ter que dar um banho de prata. Então, o valor não vai ser o mesmo. Mas então a pessoa vai ter dificuldade de vender. Acaba que isso tudo tem que ser pensado. O que é importante para mim? Eu quero presentear com isso, eu quero dar para uma obra social, eu quero vender, e se eu quero fazer uma despedida. Então, tem pessoas que se fazem a despedida de fazer uma oração, faz a despedida de levar, de desejar, mandar uma energia boa. Eu falo, gente, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa e a gente falou, a roupa daquele período da pandemia que a gente estava muito encerrado, que todo mundo estava usando a mesma roupa. Eu falei assim, essa roupa a gente tem que dar. Ela falou, não, vai com energia ruim. Eu falei, reza, faz uma oração, faz uma... eleva, coloca uma energia boa nisso aí. Então, isso vai depender muito da pessoa. Mas é importante, o presente, quando a pessoa deu, ele cumpriu o papel. Cumpriu, e a Marie Kondo, essa frase dela é muito famosa,
muito famosa e linda. De tudo do livro dela, assim, é uma coisa que qualquer organizer repete, sabe? É essa questão do presente. E a gente vai tendo que se trabalhar, né? Para conseguir lidar com esse presente. Agora, tem uma coisa aqui que foi comentado por uma pessoa, Simone, quando a casa está bagunçada, ela sabe que psicologicamente não está bem. Eu recebi uma pergunta aqui no privado também. Duas, né, eu também tenho isso. Tá bom. Então, e junto, né, eu recebi uma pergunta no privado falando sobre, né, às vezes o externo está refletindo como a gente está internamente. Sem dúvida, né? Vamos pensar numa coisa. Qualquer transtorno emocional, ele vai causar prejuízo significativo no funcionamento. Então, o seu potencial de discernimento em relação a qualquer atividade, ele vai ficar comprometido. Agora, não dá para eu partir do princípio seguinte, né? Todas as pessoas que estão com a casa desorganizada, vamos lá, do ponto de vista de quem essa desorganização, estão experimentando um sofrimento emocional? Não necessariamente. Tem gente que vai estar com a casa desorganizada do ponto de vista convencional e tá tudo bem. Ela vai falar assim, olha, eu vivo bem, eu estou feliz aqui, tá tudo certo, eu me encontro na minha bagunça, né? Se aquilo não é um problema para a pessoa, a gente não precisa entender como um problema. Pelo menos na psicologia eu vejo dessa forma, né? Eu preciso trabalhar com a demanda do sujeito. Mas, de alguma maneira, quando existe um desconforto, né? Então, eu estou sofrendo, por exemplo, de depressão, de uma ansiedade, ou estou vivendo uma situação de estresse, estou triste, certamente isso vai refletir na sua relação com os seus objetos. Em relação ao transtorno, né, o déficit de atenção e hiperatividade, especificamente, é um transtorno que tem um aspecto neurobiológico, ele causa alterações em funções executivas, que é responsável pelo planejamento. Então, a pessoa ela não organiza não é porque ela não quer, é porque ela não tem potencial neurológico para isso. Isso não é trágico desde que ela encontre estratégias para poder lidar com isso. Então, contrata uma pessoa, segue alguns roteirinhos, então, talvez, já que seria até interessante você falar sobre isso, no sentido de, né? Vamos pegar uma pessoa com TDAH, ou que tem, de fato, uma alteração neurobiológica importante, que ela não vai conseguir fazer aquilo, porque eu penso que a organização ela vai contemplar, assim, isso vai ficar nesse lugar, isso vai ficar nesse, vai ficar nesse. Ah, então tá, então agora eu não preciso pensar. Eu vou precisar só de realizar a atividade. Não estou dizendo que ela vai fazer isso muito bem, mas facilita o processo. Então, criar estratégias para que o transtorno ele te cause menos prejuízos é o ideal. É o ideal. Simone, nós temos mais 10 minutinhos, aqui para finalizar. Então, em relação a essa questão, né, dos processos de transtorno que a pessoa tem. E o ambiente é o que você falou. Tem gente que a casa pode estar desorganizada e ela está bem. Tem outros que são incomodadíssimos. Não é o objetivo desse evento, mas a desorganização crônica. A pessoa incomodada, ela tem livros de organização e ela não conseguiu ainda se organizar. Por quê? Porque a organização convencional não vai atender. E o caso do TDAH, das pessoas com déficit de atenção, ela vai precisar também de uma pessoa que ajude a organizar essa rotina. Olha, às vezes, você precisa colocar uma caixa para ela jogar o papelzinho. Aquilo ali, aos olhos de uma pessoa que consegue usar fichários, que horror, você pôs uma caixa para a pessoa jogar um papelzinho, mas é assim que ela funciona. É assim que ela consegue, porque quem tem déficit de atenção tem uma impulsividade muito grande. Então, se você colocar uma pastinha para a pessoa abrir e depois guardar um papelzinho, isso não vai acontecer nunca, nunca. Então, você pode botar 3 caixas, e assim, uma vermelha, uma rosa choque, uma amarela
bem forte. Por quê? Porque talvez o cérebro dela precise de cores fortes. E quem vai te contar qual que é? Uma pessoa vai falar, eu gosto colorida, eu gosto transparente. Então, isso é que é sair do convencional e dar conforto. Agora, por outro lado, a gente vai ter pessoas que realmente, quando a casa não está organizada, mostra que ela não está bem ou que teve um desânimo. E aí, um empurrãozinho, às vezes é bom. Por quê? Volto naquela bola de neve, né? Está desorganizada, eu fico chateada, eu fico mais organizado, mais desorganizado, e a desorganização me deixa chateado e a coisa vai crescendo. Crenças, agora, né, Jaque? Vamos pensar nas crenças, né? Vamos pensar nas crenças, no sentido de o que significa, né, para o sujeito a casa desorganizada. Então, que eu não estou dando conta. Qual o peso que o sujeito dá para aquilo? Porque isso é muito individual, né? Tem gente que vai falar, minha casa está bagunçada porque eu estou trabalhando muito, está tudo bem. Mas tem gente que vai falar assim, nossa, eu não estou conseguindo nem parar para arrumar minha casa, eu sou uma pessoa incompetente. Eu não tô ou então, o que ela vai fazer? Da minha vida. Olha o então, muito. Ou então, o que ela vai fazer? O único momento de lazer, ela vai esperar todo mundo dormir. Que engraçado. Meu computador. Gente, eu desliguei o computador aqui. O que ela vai fazer? Ela vai deixar todo mundo dormir e na hora que ela tem tempo, ela vai organizar e cada vez vai ficar mais cansada. Isso acontece também. É uma exigência que coloca sobre si mesmo. Então, todos esses fatores, eu acho que para a gente, né, fazer um fechamento, Simone, nós temos aí 7 minutinhos, fazer um fechamento, acho que a gente precisa lembrar de algumas coisas, né? A primeira, nós somos diferentes. Segunda, espaço e tempo é finito. Está entrando muita coisa, isso me deu prazer, vamos criar uma estratégia. Como que eu vou acondicionar? Ninguém está indo em festa, né, gente? Roupa de festa, ninguém está indo. Quem sabe nós vamos criar uma forma de armazenar isso de forma que ocupe menos espaço para eu ter mais conforto. Porque, sem dúvida, um ambiente menos entulhado, que é uma palavra que a gente usa, é um ambiente que dá mais prazer para a gente, né? É mais Belo Horizonte, calor dos infernos aqui, a gente precisa que o ar circule, né? Quem não tem ar-condicionado quase morre. Então, são pequenas coisas. Você ter ali uma coisa de cozinha que você pega rapidamente e pode colocar um joguinho americano. Muitas pessoas têm e não usam porque tem vários. Só que é tão difícil de pegar, ainda mais agora, né? Que não quer lavar coisas, mas às vezes lavar as coisas para dar trabalho, mas tem uns ali que podia estar sendo usado. Então, vamos deixar aqueles objetos que sejam mais fáceis de usar, mas à mão. São pequenos detalhes que fazem diferença. O importante é a gente pensar também que o que é agradável e confortável para o outro necessariamente não é o que é confortável para mim. Então, eu tenho uma organizer que dá umas dicas ótimas, mas não deu certo para mim, é o que a Simone falou, não quer dizer que eu falhei. Isso não é bom para mim, gente. Né? Não está dando para minha casa. E a gente entender, então, sobre essa negociação de regras, negociação de espaço e, sobretudo, por a importância da gente desfazer de um medo de abrir mão de alguns objetos agora, abrir mão de uma decoração, guardar os vestidos de festa. Por que eu estou com medo disso? Né? É um momento. E entender que se eu tenho medo, não tem problema. Mas é bom eu lidar com ele, né? Simone, você quer umas salinhas para encerrar aí? Eu sugiro. Vou ligar meu... Vocês anotem seus medos
anotem os seus medos, né? Esses desconfortos num papel, anotem mesmo. E questionem, sabe, assim, o quanto meu medo é verdadeiro, o que eu estou fazendo em função disso, porque sentir medo é natural, sentir tristeza é natural, sentir desconforto é natural, a gente não tem o controle sobre as nossas emoções, mas a gente tem o controle sobre o que a gente faz com as nossas emoções. Né? Então, quando vocês conseguem perceber que eu sinto medo, mas eu posso ter comportamentos funcionais adequados, é onde a gente começa a lidar melhor com os nossos problemas. É isso que eu entendo, né? É isso que eu vejo que a psicologia traz, né? Além de várias outras questões, mas de diferença, né? Eu preciso questionar o que está acontecendo comigo para que eu consiga ter comportamentos mais assertivos e adaptativos. É isso, já. Isso. Então, eu quero agradecer a presença de todos aqui, agradecer o suporte aí do Dudu, né? Que é o guru lá na internet, lá no Instagram é o guru. E da Simone também, essa disponibilidade de estar aqui com a gente. E falar que a gente vai disponibilizar o evento no YouTube da Simone, para quem quiser. Tá, Simone? Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu me disponibilizo, assim, se vocês quiserem me mandar dúvidas pelo Instagram, fiquem à vontade, né? E a gente disponibiliza no meu YouTube, como a Jaque falou, que é Simone Miranda Felipe. A gente vai cortar as partes, né, que a gente respondeu as perguntas, mas o evento vai estar lá. Foi um prazer estar aqui com vocês, Jaque, sempre bom estar com você, a gente faz essa troca, né? Isso. E estou aqui à disposição, né, para a gente marcar outros encontros aí, né? O vídeo Beijão, da gente. Cristina bloqueou. Vamos encerrar, né? Beijo para todos. Eu vi que o vídeo da Cristina bloqueou. Agradeço, viu, gente? Gisela aí, Fabiola, Eliana, Cristina, Joana, sempre apoiando a gente aí, Marcinha, Maitê, Lília, Margarete e Letícia. Simone, beijo, hein? Beijo, gente.